com um convidado que nós temos aqui. A gente vai falar sobre os muitos aspectos que envolvem essa guerra, o que deve acontecer daqui para frente. Inclusive, quero receber aqui o Sandro Mota, especialista em relações internacionais, que vai conversar ao vivo com a gente. Sandro, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. É professor de Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Já participou outras vezes, né, quando nós tratávamos de outros conflitos, né, professor? Muito obrigado mais uma vez pela gentileza em atender o nosso convite. Boa noite a você, a toda a bancada e toda a nossa audiência. Obrigado pelo convite. Pois é, falávamos há pouco sobre essa declaração de hoje do presidente norte-americano, declaração lida pela sua porta-voz, em que ele diz que em 2 semanas irá tomar uma decisão se vai atacar ou não o Irã. E aí eu lhe pergunto, como interpreta esse recado? É tempo suficiente, 2 semanas, para o Irã dar um passo para trás, voltar à mesa de negociação? Ou a diplomacia, nessas 2 semanas, pode alterar o curso daquilo que parecia improvável, pelo menos há alguns dias? Veja, esse prazo que ele dá de 2 semanas, ele diz muito claramente em até 2 semanas. Então ele quer guardar o controle do tempo para si nesse conflito, mesmo a contragosto de Israel, isso é muito claro. Eu tenho olhado aqui, acompanhado, por exemplo, a mídia israelense não gostou dessa questão das 2 semanas. Havia uma esperança de que os americanos entrassem no conflito, especialmente no ataque contra Fordow, porque Israel não possui a capacidade para fazer aquilo com as munições que possui, então os meios e munições que possui. Mas a questão é, essas 2 semanas podem se encerrar amanhã, como podem levar os 14 dias que a gente está, que a própria declaração enseja. Então aqui há uma série de fatores a serem considerados. O primeiro fator é a própria personalidade do Trump, que é uma figura que se elegeu com a promessa de ser um presidente que encerra guerras. Então ele tem cobrado, e pelo que a gente tem visto de informações, ele tem cobrado um planejamento muito claro dos seus planejadores estratégicos e militares, no sentido de que, se os Estados Unidos entrarem nesse conflito, entrem com força decisiva para encerrá-lo, e não para se prolongar e ficar atolados num conflito como foi, por exemplo, a Segunda Guerra do Golfo, no qual os americanos ficaram presos no Iraque por quase 10 anos. Então não há esse interesse por parte de Donald Trump. Ele quer uma ação rápida, intensa e decisiva. E por isso ele escolhe guardar o tempo para si, e além disso, ele procura colher também os frutos do trabalho que tem sido feito pela Força Aérea Israelense com a eliminação de diversos alvos em várias áreas do Irã, o que sem dúvida tornaria ainda mais fácil uma ação americana contra Fordow ou contra ainda alguns outros alvos remanescentes do programa nuclear iraniano que não conseguem ser atacados por Israel justamente por essa falta de munições. Sandro Teixeira, a Moita conversando ao vivo com a gente aqui na programação. Professor, os nossos comentaristas também farão perguntas. O primeiro é o Luiz Felipe Dávila. Professor, boa noite. Professor, o Major Rafael do Exército de Israel acabou de nos dar uma entrevista e fez 2 comentários muito pertinentes à guerra. Primeiro, que Israel já destruiu metade dos lançadores de míssil do Irã. Ou seja, parece que uma parte da estratégia ficou clara. Eles estão mirando destruir a outra metade, e isso inviabilizaria o Irã de algum tipo de reação militar a Israel. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria que o senhor considerasse. O segundo foi o ponto que eu levantei, que o senhor também acabou de tratar, que é a incapacidade de destruir Fordow. Mas o Major Rafael dá a intenção que parece que Israel tem um plano também para atingir Fordow. O que me parece é que a comunidade internacional não pode se furtar da responsabilidade de ajudar a destruir Fordow, porque esse é o epicentro do programa nuclear. E acabar com o Irã no programa nuclear é fundamental não só para a existência de Israel, mas para a paz e a estabilidade do Oriente Médio. Como o senhor vê esses 2 desenvolvimentos? A destruição de Fordow de um jeito rápido pelo ingresso dos Estados Unidos na guerra ou por uma estratégia militar israelense, e essa outra estratégia de tentar provavelmente atingir as outras bases de lançamento de míssil do Irã para inviabilizar o poder de reação militar da República Iraniana. Obrigado pela sua pergunta, Luiz Felipe. Sem dúvida, a questão israelense aqui é uma corrida contra o tempo.
É uma corrida, deve ser colocado nos termos que entendemos uma campanha aérea no sentido de que é uma corrida dramática contra o tempo, uma vez que cada lançador destruído é um lançador a menos que pode ser utilizado contra o Irã para atingir alvos civis na população israelense. A estratégia do Irã é exatamente instilar o terror na população civil israelense para que essa pressione o governo a parar com a guerra. É muito claro isso, e essa é a opção iraniana. Os armamentos iranianos não têm a precisão que os armamentos israelenses têm, nem a capacidade de interferência e defesa aérea que Israel possui. Então, é uma corrida contra o tempo, e me parece que muito mais nesse momento do conflito, esse é o objetivo prioritário da Força Aérea Israelense. Os ataques aos elementos do programa nuclear são os ataques aos elementos que Israel pode destruir ou enfraquecer com as munições que ela possui. A BLU-109, a GBU-28, que são bombas de penetração de bunker, mas não são poderosas como a GBU-57, que é possuída apenas pelos Estados Unidos e que seria a bomba necessária, o tipo de munição necessário para Fortran. Então, nesse cenário, por mais que falemos na questão da comunidade internacional, a gente viu a declaração ontem do chanceler alemão, do Friedrich Merz, dizendo que Israel está fazendo o serviço. Aqui, o que a gente está vendo claramente é que a pressão está com os Estados Unidos. Só que, diferente do que em outros casos, o Trump quer administrar a pressão do jeito que ele bem entende. Então, esse cenário aqui acaba criando um certo enervar nos israelenses, no sentido de que isso pode acabar prolongando o conflito à medida que você não destrói aquele local. Por isso, os israelenses, e aí já seguindo para a segunda parte da sua pergunta, têm veiculado informações no sentido de que há uma segunda opção, que seria uma ação conjunta de comandos, ou seja, de forças especiais, fazendo uma penetração de larga escala, uma infiltração de larga escala no território iraniano, exatamente nesse local, para permitir aberturas, sabotagem e até mesmo uma ação secundária da Força Aérea Israelense para que se destrua esse local, caso os Estados Unidos realmente não entrem no conflito. Então, aqui, dizer essas opções também é uma maneira de dizer aos Estados Unidos: veja, eu não estou completamente dependente de você. Então, é também uma maneira de procurar colocar os Estados Unidos na equação. E é óbvio que uma ação na qual você tem um Estado que tem um histórico de proliferação de armamentos a diversos grupos irregulares, como o Hezbollah do Líbano, como o Hamas, como a Jihad Islâmica Palestina, como o Kataib Hezbollah no Iraque, e outros grupos das brigadas de mobilização popular, que na verdade são milícias pró-Irã no coração do Iraque e que desestabilizam aquele país, assim como os Houthis do Iêmen, é uma ação necessária até mesmo para trazer estabilidade à região. Entretanto, o regime não deixará de lutar, porque o programa nuclear é também uma maneira do regime manter o seu controle sobre a sua própria população no âmbito interno. As perspectivas para a guerra no Oriente Médio, entrevista especial com o professor de Ciências Militares, Sandro Teixeira Moita. Professor, próxima pergunta é o Roberto Mota. Professor, o que mais o surpreendeu nessa guerra até agora? Mota, essa é uma excelente pergunta, porque talvez o que a gente esteja visto, o que mais me surpreende é a decisão do ataque. A decisão de fazer o ataque, não tanto quanto a questão dos alvos, quanto a questão da eliminação de comandantes da Guarda Revolucionária nas primeiras horas desse conflito, e os ataques duros a diversas bases aéreas iranianas, a penetração em larga escala ao ponto de que um aeroporto militar iraniano foi atacado na fronteira com o Turcomenistão, a 2.500 quilômetros de Israel. Isso dá uma mostra da capacidade de como Israel conseguiu, em um dia e meio, fazer uma série de precisos, duros e intensos ataques que colocaram a capacidade de defesa aérea do Irã de joelhos. E nesse momento, o que a gente está vendo talvez seja isso. E também isso não é fruto. Muitas vezes as pessoas acabam se levando pelas informações, por essa questão das imagens e por aí vai, mas isso é fruto de uma campanha de décadas feita pela inteligência israelense, pela inteligência militar, pela AMAN, tanto quanto pela inteligência do Mossad, para ele colocar alvos, criar redes de apoio, designar todos esses alvos e saber a localização de diversas figuras importantes do regime, ao ponto de que agora você tem a informação de que o Ali Khamenei está trancado em um bunker
e se recusa a falar com a maior parte das pessoas, porque as pessoas que vêm tratar com ele, os novos generais da Guarda Revolucionária, são figuras que ele não tem a completa confiança, com medo de ter uma informação revelada e sofrer um ataque israelense. Próximo a perguntar é o Cristiano Beraldo. Professor, boa noite. Eu gostaria de saber se, ainda nessa linha da pergunta do Mota, né, das surpresas, qual é a sua avaliação sobre o que se revelou da força bélica do Irã, do ponto de vista das tecnologias que, né, se anunciavam que o Irã teria, o próprio papel do Irã como fornecedor de armamentos para países como Rússia. E aproveitando também para perguntar sobre uma eventual participação dos Estados Unidos nessa guerra, do ponto de vista prático, como ela seria? Só o fornecimento de armamentos para essa operação específica, ou o senhor imagina que haja um cenário em que tropas norte-americanas efetivamente entrem no Irã e tenham uma ação mais efetiva, mais local? Cristiano, são duas boas perguntas, porque fazem com que a gente pense a própria natureza da estratégia nesse conflito. Então, a questão do poderio bélico do Irã, eu posso dizer que, embora Israel esteja agindo de maneira impune nos céus do Irã, o Irã ainda não é um oponente completamente batido. Isso é importante de ser colocado. Hoje, ele fez um ataque com um novo tipo de míssil que não tinha sido utilizado, que revelou-se uma munição cluster, ou seja, ao invés de ter apenas uma ogiva, ele tinha 20 ogivas. E isso mostra alguma capacidade do regime. A espetacularidade da ação da Força Aérea Israelense foi que, por exemplo, boa parte das bases de mísseis do Irã que visam Israel ficam muito próximas à fronteira iraquiana e, de certa maneira, elas foram colocadas ali para que elas pudessem atingir rapidamente Israel, mas isso acabou se revelando contraproducente, no sentido de que a Força Aérea Israelense atacou primeiro estes alvos e essas bases. Então, boa parte dos mísseis que ali estão estocados não são mais acessíveis simplesmente porque Israel demoliu os acessos aos estoques desses mísseis, que são subterrâneos ou mesmo em montanhas. Então, ali, o caso, a gente tem que boa parte do arsenal iraniano não está mais acessível por essa ação tática rápida e direta da Força Aérea Israelense. Num segundo cenário, uma atuação americana não é só com fornecimento de equipamentos. Isso já está ocorrendo e há um apoio americano para a defesa aérea de Israel nesse sentido, mas também com o fato de que apenas os americanos têm capacidade de operar a munição que eu citei mais cedo, a GBU-57, que é a MOP, também se chama MOP, ou se que seria a penetradora massiva. Então, nesse sentido, ela só pode ser lançada ou de um B-52, um bombardeiro B-52, ou de um B-2, um outro tipo de bombardeiro que é operado pela Força Aérea dos Estados Unidos, e somente os americanos operam tais aviões. Então, nesse sentido, você, para uma ação contra a Fordo, muito provavelmente você teria de ter, se você vai utilizar apenas poder aéreo, que é o que está se revelando nesse conflito, e aí eu respondo a última parte da sua pergunta, de que é muito difícil imaginar uma incursão terrestre. Não há interesse dos próprios israelenses nesse sentido. Uma incursão terrestre se revelaria muito cara não somente no custo financeiro, mas no custo também de sangue da população. O exército israelense não é um exército grande, a gente está falando de uma população, de um país com uma população de quase 10 milhões de pessoas, contra um país que tem uma população de 92 milhões de pessoas. E há um outro risco, uma invasão terrestre do Irã, seja por forças americanas, israelenses combinadas ou por de um desses países, poderia fazer com que a população que odeia o regime se voltasse a apoiar o regime e lutasse para expulsar esse invasor. Então, para Israel, nesse sentido, é muito mais interessante atacar as infraestruturas críticas, demonstrar a capacidade de o regime não se defender e não defender infraestruturas que afetam a vida da população, como usinas de energia, campos de gás, campos de petróleo, e aí causar um sentimento de revolta nessa população para que ela mesma possa trabalhar na direção da derrubada do regime. E fica muito claro de que é essa estratégia, e pelas declarações, especialmente depois de hoje, fica muito claro que esse é um dos objetivos da ação israelense. Muitas leituras e interpretações para esse conflito. Estamos conversando com o Sandro Teixeira Moita, especialista em ciências de guerra, conversando ao vivo com a gente. Agora, professor,
vimos nos últimos dias várias sinalizações, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, que a eliminação de Ali Khamenei estaria sobre a mesa. Essa seria uma possibilidade. E aí eu queria pedir a sua análise e reflexão. O assassinato dele, a eliminação e, por consequência, a deposição do grupo no Irã poderia ter quais consequências? Porque já vimos cenários parecidos, similares, principalmente no Oriente Médio. Os nossos comentaristas trataram disso aqui nos últimos dias, deram um exemplo, inclusive, do Iraque. Quais são as projeções para esse cenário, hein, professor? De certa maneira, parte da sua pergunta já foi respondida há mais ou menos 1 ano e meio atrás, quando a gente teve a morte do presidente iraniano, do Ebrahim Raisi, num acidente de helicóptero nas montanhas. Ali, para quem acompanha o Irã em loco, houve uma certa competição nos bastidores entre os clérigos que são ligados ao Supremo Conselho dos Guardiões da Revolução, que são ali os ayatolás, do qual o seu líder máximo é o Ali Khamenei, e a Guarda Revolucionária. Então, houve uma disputa tão feroz pelo cargo de presidente nos bastidores que o ganhador da eleição presidencial não veio de nenhum dos dois grupos. Que é o Mohammad Pezeskian, que é um médico, é uma figura que fez carreira como médico de postos de saúde em diversas áreas periféricas do Irã. Então, o fato dessa figura ter sido eleita, e não uma figura ligada nem aos ayatolás, nem à Guarda Revolucionária, mostra como ele acaba sendo, de certa maneira, e o cargo de presidente, embora tenha um nome muito forte, acaba sendo muito simbólico em matéria de poderes. Muita coisa está na mão do Ali Khamenei e da própria Guarda Revolucionária. Um outro fato que eu atento a vocês é que ele não é um alvo da operação israelense. Ele não é um alvo em momento algum da operação, não houve declaração em relação à pessoa dele e nem ele ser constituído como um alvo. A questão é, uma eliminação do Khamenei agora poderia colocar esse conflito em alto grau, da guarda contra os próprios ayatolás, nesse sentido, e o fato de que o Khamenei também tem um temor muito grande de nomear um sucessor nesse momento, o fato de que não há uma grande união no Conselho dos Guardiões da Revolução, ou seja, dos ayatolás. Ele não tem essa designação, diferente do Khomeini, que o designou como sucessor já em meados da década de 80. O fato aqui é de que nós podemos ter uma grande divisão política, inclusive uma guerra civil, porque há que se considerar também que há uma série de ações, especialmente apoiadas pelo Mossad, da oposição iraniana, tanto dentro do país quanto fora, para o enfraquecimento do regime. Pois é, professor, vou até pedir licença para os nossos comentaristas para colocar uma informação aqui para o nosso debate, porque a produção acaba de compartilhar uma manifestação feita há pouco pelo líder russo Vladimir Putin. Até depois a gente precisa levantar exatamente em que momento foi feito isso do dia, mas a Rússia teria alertado os Estados Unidos para não se juntarem à guerra de Israel com o Irã, e aí tem uma aspas atribuída a Vladimir Putin. Este seria um passo extremamente perigoso, com consequências negativas verdadeiramente imprevisíveis, fecho aspas, essa declaração atribuída a Vladimir Putin. E aí eu queria pedir justamente uma rápida reflexão na esteira do que os nossos comentaristas disseram sobre consequências da entrada dos Estados Unidos nessa guerra, olhando para players que possivelmente poderiam se juntar ao outro lado, né? Rússia, China e a Turquia também. Bom, eu me lembro, se eu salvo engano, essas declarações foram dadas pelo presidente Putin ontem no Fórum de São Petersburgo, né, e ele também disse que ele foi perguntado sobre a possibilidade da morte do Khamenei, ele disse que ele nem queria aventar essa possibilidade, ele se recusou a responder a pergunta. Então, o que a gente pode ver aqui é, quanto à questão do Irã, não há aparentemente o interesse nem de Rússia, nem de China, de entrar no conflito diretamente militarmente. Há o interesse que ele já tem de pressionar para que esse conflito se encerre. Então, as declarações contra os ataques israelenses, tanto feitas pelo Sergei Lavrov, ministro de Relações Exteriores da Rússia, quanto pelo Wang Yi, que é o ministro de Relações Exteriores da China, foram muito fortes nesse sentido, dizendo, olha, agora o fato é de que, para os chineses, enquanto os ataques
israelenses forem voltados especialmente para a infraestrutura militar iraniana, não haverá grande comoção em Pequim, porque o que interessa a Pequim é que o petróleo iraniano continue saindo, porque a China é o maior comprador de petróleo do Irã. Então, para eles interessa isso, assim como então não interessa mais tensões e um fechamento do Estreito de Hormuz, que também grande parte do petróleo consumido pela China, 1/3 desse petróleo vem do Estreito de Hormuz, vem do Irã, vem do Kuwait e do próprio Iraque. Então não interessa à China também um fechamento desse estreito. Então há também uma pressão nesse sentido. E por parte dos russos, eu lembro a toda a nossa bancada e a audiência de que em janeiro Irã e Rússia assinaram um tratado de cooperação militar, mas que por pressão de Teherã havia o ensejo de assinar um tratado de defesa mútua que foi recusado pelos russos. Então há também que se considerar que já estava escrito nas muralhas que provavelmente os israelenses fariam esse ataque neste ano, aproveitando a janela que foi aberta no ano passado, com os ataques de abril e os ataques de outubro, no qual a defesa aérea iraniana foi severamente castigada. O Cristiano Beraldo tem uma colocação para fazer, ele está aqui comigo no estúdio. Vai lá, Beraldo. Professor, observando a alta tecnologia utilizada nessa guerra por Israel, também todo o seu serviço de inteligência que foi reunindo informações por longos anos até ter informações muito precisas para que seus ataques fossem muito bem sucedidos. Olhando essa realidade hoje do ponto de vista militar, olhando para essa realidade dos Estados Unidos, que tem uma arma capaz de entrar em áreas de montanha, enfim, de causar danos extremamente severos em ambientes que até então todo mundo achava que eram seguros o suficiente para que um projeto como esse do Irã de bombas nucleares fosse desenvolvido. Olhando para a realidade do Brasil, tendo em vista a sua posição de professor, das lideranças militares do país, apesar de termos escolas como o ITA, o IME, temos uma qualidade muito alta de formação de militares, por que a gente vê o Exército Brasileiro tão atrás, ao que parece, pelo menos para os olhos civis, de grandes forças militares do mundo? Bom, Cristiano, a questão aqui claramente é uma questão de entender, das lideranças políticas do país entenderem que defesa é um assunto relevante. E defesa é um assunto extremamente importante que está presente na vida de toda a sociedade, não está presente apenas na minha vida sendo professor de uma escola do Exército Brasileiro, mas está presente na vida de todos nós. Se nós estamos tocando as nossas vidas hoje, foi porque alguém se preocupou, número 1, com a nossa segurança, número 2, com a nossa defesa. Nós podemos ter críticas à situação de segurança do país, à situação de defesa, mas o fato é de que há um desejo, há um ensejo da sociedade e do próprio Estado brasileiro de fazer isso. E aí eu lembro que a gente tem um decréscimo de investimento em defesa e cabe lembrar que cada real que é investido em defesa volta para o cofre brasileiro, um emprego brasileiro, uma tecnologia brasileira. Então nós temos os meios, nós temos em muitos casos, nós temos inclusive os recursos naturais necessários ao fabrico de muitos materiais de defesa, mas cabe considerar que num mundo onde você teve, em 2024, mais um recorde de gasto militar global, onde você teve 2,460 bilhões de dólares em gastos militares globais, cabe lembrar que talvez o Brasil deva acordar para essa realidade cada vez mais tensa, porque isso, inclusive, é uma maneira de construir parcerias com os nossos vizinhos na região e impedir que nós tenhamos conflitos desta monta na região. Então, isso é muito importante de se considerar. E talvez caiba uma sensibilização nesse sentido em um mundo cada vez mais conflagrado. É só a gente ver o número de conflitos que a gente vê em diversas regiões do globo. Você bem informado com as notícias sobre a guerra no Oriente Médio. Estamos recebendo um convidado especial, Sandro Teixeira Moita, especialista, professor de Ciências Militares. Professor, próxima pergunta é do Roberto Mota. Professor, quem está por trás do programa nuclear iraniano? A quem interessa uma teocracia fanática com armas nucleares? Roberto, o principal, talvez interessado nesse sentido, sejam os próprios ayatollahs, porque uma arma nuclear
traria dissuasão para toda a região. Temos que lembrar que os iranianos não são a maioria étnica da população, eles são persas, enquanto o grosso da região você tem povos árabes no Oriente Médio, e eles são xiitas no mundo muçulmano, cuja maioria é sunita. Então você tem 80% de sunitas no mundo muçulmano e mais ou menos 20% de xiitas, e os iranianos são o principal país xiita do mundo. Então aqui há também um projeto de poder iraniano que não é só a arma nuclear apenas voltada dizendo que é para eliminar o pequeno Satã e atacar o grande Satã. O pequeno Satã é como eles chamam Israel, o grande Satã é como eles chamam os Estados Unidos. Aqui também é um projeto muito claro de estabelecer uma hegemonia pelo terror em toda a região do Oriente Médio. Então, lembra a bancada aqui que há um fato curioso. Se vocês forem ver, os protestos feitos pelas monarquias sunitas da região, Jordânia, Arábia Saudita, Bahrein, Omã e por aí vai, foram muito tímidos, no sentido de que um Irã enfraquecido e domado é muito mais interessante a elas do que um Irã ativo, com um armamento nuclear e podendo se debater sobre a Arábia Saudita e os outros principados do Golfo, por exemplo. Então, aqui também há uma questão muito clara de um discreto apoio a Israel. Lembramos que, em diversos casos, o espaço aéreo saudita e o jordaniano foram utilizados para o abate desses mísseis balísticos que estão sendo lançados pelo Irã contra Israel. Então, aqui cabe lembrar também esse cenário. E aí, os ayatollahs querem isso num lado externo e do lado interno, porque uma arma nuclear cala qualquer oposição possível. O controle de um armamento como esse impede a atuação de qualquer oposição possível e reforça ainda mais o aparato de terror que o regime tem sobre a sua população. Mensagens aqui no nosso chat, inclusive o Onofre Ribeiro Silva Neto, elogiando muito as respostas dadas pelo professor. Para fechar, a última pergunta a você, Luiz Felipe Dávila. Professor, uma incursão militar norte-americana para destruir o principal alvo do programa nuclear, que é Fordow, lembra muito como foi incursão militar americana na guerra, por exemplo, do Kosovo, né? Foi um apoio aéreo às tropas e não teve invasão. Ou seja, os Estados Unidos sempre foi muito bem sucedido nessas interferências militares cirúrgicas e sempre teve fracasso quando tentou fazer uma guerra de ocupação ou mudança de regime, como foi o caso do Afeganistão e do Iraque. Neste caso, uma incursão específica para destruir Fordow. Isto não provocaria uma reação nem de China e nem de Rússia, porque justamente é um alvo unicamente militar? Uma ótima pergunta, caro Luiz, porque, sem dúvida, haverá uma reação, mas essa reação provavelmente ficará muito limitada ao campo dos discursos, uma vez de que um ataque a um alvo militar iraniano não afetaria o principal interesse chinês na região, que é a manutenção do fluxo de energia e dos fluxos de petróleo. Curiosamente, o petróleo subiu nos primeiros ataques israelenses, depois ele começou a cair. E hoje, a Bolsa de Tel Aviv, ela hoje vive o seu melhor momento desde maio de 2020. Então é algo bastante curioso que a gente está percebendo nesse cenário. E no caso russo, os russos estão completamente com a agenda dominada pela guerra na Ucrânia. Então, mesmo que os russos ensejassem alguma reação que fosse além do discurso diplomático, ela seria inviabilizada pelo atual conflito na Ucrânia, que tem drenado muito da energia russa nesse sentido. Então, nesse caso, realmente para Israel, o primeiro semestre de 2025 era a melhor janela para um ataque ao Irã. Isso é muito claro, tanto pelo conflito na Ucrânia, quanto pela questão do enfraquecimento daquilo que os israelenses chamavam de eixo da resistência, que os israelenses chamavam de anel de fogo, aquilo que tinha sido criado pelo Irã como eixo da resistência, que eram justamente essas milícias em todo o Oriente Médio, claramente anti-israelenses e voltadas a atacar permanentemente o Estado de Israel e causar-lhe uma grande dificuldade na vida cotidiana. Então, esse momento de 2025, a gente vê um Hezbollah muito enfraquecido, um Hamas soterrado em Gaza pelo combate contínuo feito pelas forças de defesa de Israel naquela localidade, assim como outras milícias
muito enfraquecidas pelas ações israelenses. Aqui talvez a única que sobre sejam os Houthis do Iêmen, mas que, no entanto, se limitam a lançar mísseis e tem diminuído muito o lançamento de mísseis contra Israel, até mesmo ou por problemas de estoque ou pelas ações cinéticas israelenses, como bombardeio do porto de Hodeida e outros alvos nas áreas controladas pelos Houthis no Iêmen. Então aqui o que a gente vê é uma janela que a gente não via no Oriente Médio se abrir em muitos anos. Então, nesse cenário, principalmente se não houver a interferência nos preços de energia, os chineses protestarão, mas continuarão sua vida. Os russos protestarão, mas talvez sejam o local, por exemplo, para asilo dos ayatolás que podem fugir em caso de queda do regime, tal como foi com Assad na Síria. As muitas facetas desse conflito e também os caminhos possíveis apontados aqui pelo Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, a quem a gente agradece demais pela participação. Professor, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan, viu? Bom finalzinho de feriado e conversaremos mais em breve. Muito obrigado pelo gentil convite, uma boa noite a você, a toda a nossa bancada e a toda a nossa audiência. Um ótimo final de feriado a todos. Muito obrigado.